Voltando a falar sobre esse tema aqui em Ceabra, hein? Família ali aguardando a chegada da água. A gente comentou no início do programa. Água chega, não chega, chega, não chega. Vizinhos avisam, a água chegou. Como é que foi essa história, Ananda? Explica você. Então, a moradora estava há alguns dias sem água. Segundo ela informou, inclusive estava já com a caixa d'água seca. E... enfim, normal, né? Segue a vida que a gente já conhece aqui, que é uma questão a vida de Ceabra, né? É a questão da cidade. Pronto, vivendo a vida. A um belo momento, o vizinho liga, vizinha, a água chegou, tá tendo vazamento. Vai ver o vazamento. Procura vazamento, não tem vazamento. Quando foram olhar, o hidrômetro do lado de fora, né, da casa tinha sido roubado. Do lado de fora, gente, ali. E a água estava jorrando, a água ali fazendo aquela festa. Lavando a calçada. Se nunca tinha sido lavada essa calçada, ficou Ela enviou brilhando. um áudio pra gente. Enviou alguns áudios. Vamos ouvir. Vamos ouvir esse áudio, é a fala dessa nossa seguidora, pra gente entender. Eu vou só pedir pra Ricardo dar uma segurada na imagem, tá? Vamos lá. Então, a gente tava sem água durante toda essa semana, né? Aqui na rua do Tamboril, nas ruas do Tamboril. Aí então a gente estava esperando, aguardando a Embasa liberar a água para poder encher as caixas, né? Inclusive a minha estava totalmente seca já, acredito que é de todo mundo aqui no bairro. Quando a água retorna para a rua, né? Quando a Embasa liberou a água, a água começou a ser jorrada para fora, né? No relógio. Olha que absurdo, rapaz! Aqui, na tarde de ontem, por volta de umas 4 horas, porque ele bateu aqui em casa e aí veio me falar, né? Olha, acho que estourou um cano. Aí eu saí pra ir ver. Quando eu fui analisar o que estava acontecendo, aí eu percebi que o relógio, né? Imagem na tela, Ricardo. Ó que cena. Aí eu já detectei logo, né? Que tinha sido um furto, né? De relógio ali. Olha a situação, a água jorrando pra tudo quanto é canto. Informar a situação, né, e pedir para eles virem para poder parar a água, né, que estava sendo jorrada, destruída e não estava entrando para dentro da minha caixa, né, que é o mais importante a ser falado, né. E aí pode trazer pra gente. Eu fui até a Embasa, umas 4 horas, 4h30, por volta desse horário. E aí ela me disse que a previsão, que não tinha previsão, né, de quando é que seria feito o serviço. Que tinha aberto a solicitação, mas que não sabia quando ia ser feito o serviço. Aí a gente fez uma adaptação para poder parar a água, né? A gente teve que realizar essa adaptação para poder a água não ser jorrada, desperdiçada para fora, né? E aí é muito frustrante, né? Porque a gente acha que tá na nossa casa, tá na nossa segurança, né? Na nossa paz. E percebe que não, que a gente tá à mercê de qualquer atitudes, assim, de pessoas que não têm realmente caráter, né? Então, é muito complicado. A gente fica inseguro, né? Eu tenho 2 crianças em casa. E eu sei que foi só um simples Duas relógio, crianças mas em casa. O que mais eles podem fazer, né? Daqui pra frente, ou qualquer outra hora. E aí lá na Embasa eles me informaram que é comum esse roubo de hidrômetro, né? Eu fiquei muito surpresa, né? Porque eu não esperava. Mas ela disse que é comum para poder retirada de cobre, né? Acho que eles furtam para poder retirar o cobre de dentro do relógio, né? De olho no seu hidrômetro, rapaz. Se não você sobra. Você disse que fez uma pesquisa aí, Ananda? Eu fiz uma pesquisa porque, de fato, eu não imaginava que o hidrômetro, a gente vê muito e a gente não ouve muito falando, né? Fios, é verdade. Fios, pessoal, a gente em cima vê muito. Pendurado no poste ali, roubando. Exato, fios. pessoas se acidentando até por conta de fios e tal, mas hidrômetro não tinha essa noção. No entanto, no ano passado, a Embasa publicou uma pesquisa e ela trouxe algumas cidades, né? E Salvador registrou entre janeiro e setembro de 2024 mais de 3.000 hidrômetros furtados. São mais ou menos 11 hidrômetros furtados por dia. Em Salvador. Em Salvador. Em Feira de Santana, 700 hidrômetros. Eu pedi à Embasa que passasse pra gente a situação da nossa região. Da nossa região. Que a gente ainda ainda não tem isso delimitado. Mas, segundo informações, é uma prática comum e a Embasa já... Inclusive aqui na nossa região é comum. Inclusive aqui. E a Embasa já trouxe, né, um comunicado, uma nota pública sobre isso. E eles mandaram pra gente hoje também. Se acha que eu devo ler? Vamos ler sim. Vamos dar o espaço aí. Eles trouxeram hoje assim, que na verdade
os passos, né, que a pessoa deve seguir quando isso acontece é registrar um boletim de ocorrência, entrar em contato com a Embasa comunicando pelo 0800, que é 0800 0555 195, ou nos postos presenciais, como fez essa seguidora nossa. Comunica a Embasa, né, isso, e deixa eu ver aqui, pode pedir o serviço de correção se o furto provocou vazamento. Normalmente vai provocar, né, isso. E eu reitero que ela mandou para mim também um protocolo de reparo, de substituição do hidrômetro, e o protocolo dela está para o 10 de abril. Então me deu uma preocupação, falei, sim, e como é que vai medir esse consumo? É isso, Enfim, e aí? Ela vai ser responsabilizada? A água está entrando direto. Vou ler a nota e vou explicar. Para coibir este tipo de crime, a Embasa reforça a estrutura de segurança do equipamento, como tampas e lacres, e também busca parcerias das estruturas ligadas à segurança pública. O usuário cujo imóvel tenha o hidrômetro furtado deve informar a Embasa pelo telefone, esse que eu já falei, 0800 055 195, para que seja sanado o vazamento no local e programe a reposição do equipamento sem ônus ao cliente, que isso também era uma preocupação minha. A pessoa que teve o seu hidrômetro você furtado, fica com medo, né? Daqui a pouco você está recebendo processo em casa, né? Não tem que pagar. A Embasa também orienta que o usuário faça o registro da ocorrência na delegacia mais próxima para que a polícia possa realizar as devidas investigações, inibindo essa prática que prejudica os moradores e gera desperdício de água potável. Perfeito. Um outro questionamento que eu fiz na Embasa foi, durante o período, né, que ela vai estar lá com a ligação direta, sem o hidrômetro, quando eu vi, né, no caso dessa seguidora especificamente, que ela vai ficar um mês praticamente, né, já são 20, não chega a ser um mês, mas 20 dias. Se a Embasa de fato cumprir o prazo que ela determinou de 11 de abril, ela fica 20 dias consumindo água sem contabilizar. E, segundo as informações também da Embasa, a pessoa não paga pela água que está utilizando sem a contagem. Realmente eles não têm como medir. Claro. Então o usuário não pode ser prejudicado por conta disso. Então o consumo, se o consumo não é aferido, não vai ser contabilizado até que seja substituído o hidrômetro. O vizinho vai estar, empresta mangueira aí pra gente. É um transtorno. Ela usou, vocês viram aí nas imagens, né? Importante a informação e a participação dela. É muito importante. Pois eu estava dando uma olhada aqui, pensando, tentando entender por que, né, roubar um hidrômetro. Raciocina comigo, tem um hidrômetro que está no seu nome. Se o hobby está em outro lugar, essa conta ela vai contabilizar, de alguma forma vai chegar até aí. E aí é que vem interessante. Por quê? Segundo as informações, hidrômetros são furtados por causa dos valores de seus componentes metálicos, que são dos mais valiosos no mercado negro. Segundo as informações, o fio de cobre do hidrômetro ele pode render 2 vezes mais que o fio de cobre normal. São vendidos em ferro velhos clandestinos. É mais vantagem, né, o hidrômetro do que ir no poste. Exatamente. Ali, né? E ressaltando o hidrômetro, eu não imaginava que tinha uma quantidade de cobre significativa dentro do hidrômetro, mas com essa informação que Bolt, a gente já sabia que era por causa do cobre, mas a gente não sabia que ele era ainda mais valioso. Que era mais valioso, né? E para você ter noção o quanto é valioso, Ananda, que existe uma lei prevista para quem furta hidrômetro, ou seja, em particular, é um crime previsto no artigo 155 do Código Brasileiro. Do fio, então. É diferente do fio. Roubou hidrômetro, tem uma lei para isso. Perfeito, então.